Olá, vamos para a segunda parte da entrevista com o repórter fotográfico Lucas Nino, que conta sua experiência em Brumadinho. São quase 200 mortos, quase 400 profissionais, militares do Corpo de Bombeiros e voluntários que ajudam no resgate dessas pessoas. Vale lembrar que agora no último dia 17 se encerraram as buscas e a gente espera que realmente o Estado veja a fiscalização da Vale para que não ocorra com outras barragens. Fiquem com imagens da tragédia. A fotografia é uma das primeiras artes que eu admiro muito, eu acho que retrata e ela se torna permanente, porque delas vieram várias outras artes. Eu acho que o trabalho do Lucas é fantástico, ele teve a oportunidade de morar fora do país também, no Chile, Santiago, que é um país que eu gosto bastante. Também agora mora em São Paulo, ele retratou algumas fotos aí pela Reuters, né? Foi o grande incêndio aí de Valparaíso em 2014. Como foi essa experiência? Daqui a pouco você está especializado em catástrofe, né, Lucas? Tomara que não, né? Mas foi parecido, assim, da mesma maneira que eu fiz em Brumadinho, eu não estava pautado, eu saí por conta, né? Eu estava em Santiago, o incêndio foi em Valparaíso, que dá 2 horas de lá. E muito parecido, assim, lá também eu seguia o Twitter dos bombeiros e aí eu vi que tinham 500 casas queimadas. Eu falei, essa notícia é importante, né? Existe um distanciamento do profissionalismo com emoção nessa hora ou não? A gente tenta, né? A gente tenta. Mas acho que você tem que saber equilibrar isso, porque parte dessa emoção tem que vir para o trabalho. Eu acredito que a gente tem que botar um pouco dessa emoção no trabalho, mas também você não pode deixar ela tomar a conta, porque senão você não dá conta de fazer, né? São 2 casos que são parecidos, mas tem diferenças gritantes também, porque o que aconteceu, esse incêndio, só para contextualizar, em Valparaíso foi em 2014, ele destruiu 2.000 casas, deixou 12.000 desabrigados, foi enorme, assim. E número de mortes bem menor, acho que foram 19 mortes nesse incêndio. Pelas proporções, era muita coisa, eram vários bairros inteiros queimados. As fatalidades, cada fatalidade é importante, né? Mas não foram tantas, você olhando pela proporção do que aconteceu lá. E foi muito mais parecido com um acidente, né? Parece que tinha um lixão perto, pegou fogo, o tempo estava muito seco, foi para cima das casas e tal. Nesse sentido é muito diferente do que aconteceu em Brumadinho, né? Porque em Brumadinho existem responsáveis, foi totalmente uma coisa da mão humana, não foi uma catástrofe natural, nem nada desse tipo. E é muito duro, assim, o que pegou para mim emocionalmente é que é muito duro você ver quem são as vítimas. As vítimas são operários, vários terceirizados. Se você pegar, grande parte era terceirizada, tanto que essa conta para fechar ela foi até difícil de fazer, porque a Vale dá o número de funcionários da Vale, né? De terceirizado, caminhoneiro, por exemplo, tinha caminhoneiro lá, né? E é gente que trabalha, rala a vida inteirinha, e o que mais me machucou, assim, ver, é que é uma forma muito indigna de morrer. Você trabalha, rala a vida inteira e você morre embaixo de lixo, de lama, né? É muito duro ver, assim. Até quando, Brasil? Acho que essa pergunta que eu faço para vocês de casa, até quando a gente vai precisar
chamar o Lucas aqui para falar de um trabalho tão bonito no sentido artístico e tão trágico no sentido histórico. Até quando a gente vai ter que passar por situações tão constrangedoras, traumáticas para essas famílias, constrangedora no sentido que o Brasil passa vergonha lá fora, por não ter uma fiscalização constante, por brincar com a vida dessas pessoas, né, que hoje estão totalmente desamparadas. A Vale dá algum retorno aí, que vai indenizar algumas famílias. Será que uma vida, uma história vale 100 mil reais? É isso que a gente espera no nosso país? Eu não quero colocar A, nem B, nem C na política. Eu quero falar de pessoas que têm que ter responsabilidade com a vida do ser humano. Porque não dá mais para a gente estar vivendo esse tipo de história, estar registrando esse tipo de história e estar tratando isso como um filme. Simplesmente um filme de ficção que pode ser reprisado com 1 ou 2, 3 vezes de uma mega produção trágica para a história do Brasil, né? E uma coisa que eu até queria falar, Yuri, que talvez o maior aprendizado assim, para mim lá, foi o papel do jornalismo nessa história, porque em todas essas discussões que a gente tem nos últimos anos, na última eleição, né, das notícias falsas, da informação que vem por rede social, a experiência de Brumadinho reforçou muito o papel que a gente tem. Assim, meu papel como fotógrafo, o papel dos outros jornalistas que estavam lá, porque quando esse tipo de coisa acontece, quem vai investigar e quem está lá pisando é o jornalista. Então, talvez demore um tempo, eu não sei para onde que isso vai, né? É uma coisa que é preocupante, mas a gente acaba sendo a primeira pessoa que vai ali coletar a história, né? O que vai virar história depois, o jornalista é quem está no front, e a gente que vai investigar essas coisas primeiro, porque, por exemplo, a Vale pega e solta a nota que todos os laudos sobre a barragem estavam positivos, a empresa fez a fiscalização, né? Uma empresa contratada pela própria Vale fez a fiscalização, e aí a gente pensa, putz, então não aconteceu? Não morreram 300 pessoas, né? Porque se você está falando que estava tudo certo e a barragem estourou, então imagina as que tem problema, né? E como fotógrafo, esse é acho que o papel que a gente tem, né? A gente serve de ponte, as pessoas que estão em casa não estão lá vendo, e a gente serve de ponte para levar essas histórias para dentro das casas das pessoas. E isso talvez acabe mudando um pouco a percepção que a gente tem. O registro, né? Acho que o registro ele é o forte do jornalismo, né? A gente registra algo para que as pessoas reflitam e se transformem, né? Seja um cidadão comum, seja ele governo, empresários. A gente espera que isso aconteça, porque é muito forte para nós profissionais, temos que noticiar coisas tão tristes e registrar em loco o que está acontecendo. Não é confortável para a gente fazer isso, mas é uma função muito louvável, não só a função de nós jornalistas, parabenizar todo o corpo de bombeiros, pessoas que estiveram aí voluntários, estiveram aí presentes nessa tragédia, estavam tentando resolver ou amenizar o problema. Nós jornalistas registramos ambas as partes do que está acontecendo, né? Como é que você saiu de lá? Sensação de dever cumprido, de registro ou de profunda tristeza? Eu acho que um pouco dos dois, Eu vou ser bem sincero, assim, eu sou muito descrente quanto às mudanças, né? Isso pegou muito, assim, porque é a segunda vez, né? Você teve o caso de Mariana, não aprendemos nada. Assim, a gente continua fazendo a mesma coisa. E é também parte de um assunto que sempre me tocou muito. Eu sempre procurei usar a fotografia para isso também. Por exemplo, fazendo um paralelo, o caso de Valparaíso. Queima casa de quem? Queima casa de pobre, queima casa da periferia, sempre. Então a gente continua repetindo essas histórias, assim, até dentro da América Latina inteira. E o fotógrafo não vai salvar o mundo ou mudar alguma coisa sozinho, né? A gente é um pedacinho que vai lá para tentar sensibilizar as pessoas de alguma maneira. Mas eu acho que a gente tem que jogar isso para todo o nosso sistema político, né? Você pegar, por exemplo, depois de Mariana você teve CPI da mineração, um monte de coisa para melhorar a regulação dessas barragens. Então, não aconteceu nada, porque no nosso sistema político as mineradoras financiam campanha de todo mundo que está lá dentro.
não é um sistema verdadeiramente representativo, né? Então acho que também cabe ao jornalismo fazer esse tipo de discussão junto com a sociedade, né? Mas é difícil. É isso que eu ia te falar. No momento, saindo um pouco de Brumadinho para a gente encerrar, nosso tempo já estão avisando ali que está acabando, mas indo um pouco agora para o lado da arte pela arte. Hoje a gente passa por um momento de transição no governo brasileiro, no qual são discutidas vários nortes para a arte no Brasil, entre elas fotografia, cinema, teatro. Como você vê, você como artista que morou fora, né? Está em São Paulo agora, já teve essa experimentação de vários lugares, não só do Brasil como do mundo. Qual a tua expectativa em relação ao nosso futuro aí para as artes? Até engraçado isso, eu tenho muitos fotógrafos que falam, não me chame de artista, né? Eu sou fotógrafo, porque a gente está num limbo entre ali o jornalismo e a arte, principalmente da fotografia documental, que é o que eu mais gosto de fazer, a gente fica ali um pouco entre esse meio termo, muitas vezes é um desafio, né? Porque você tem que fazer imagens esteticamente boas, de assuntos muito desagradáveis, muitas vezes, né? Mas viver disso no Brasil vai ser sempre um desafio, né? E a gente tem... A minha geração, ela também sofre porque a gente não tem mais referências do que a gente precisa fazer para continuar trabalhando e vivendo de fotografia. Porque mudou muito com a era digital. Então, se você ficar se espelhando nos bons fotógrafos mais antigos, o que funcionava para eles não funciona mais hoje. Então, a gente tem que criar os mecanismos para conseguir fazer isso acontecer agora durante a geração. Nesse sentido, a minha geração é pioneira, né? Porque a gente pegou essa transição e eu, por exemplo, comecei a trabalhar no digital já, nunca trabalhei com filme. E agora a gente está descobrindo como fazer, né, para conseguir trabalhar nessa era que é tão diferente da anterior, né? Mas não sei se eu me consideraria um artista, não. Mas você acha que, por exemplo, os novos nortes de lei de incentivo, por exemplo, dessa transição de governo, ela é favorável para os fotógrafos ou os artistas, que é um setor que você trabalha? Eu falo artista, gente, porque é um elogio. Eu acho assim, a fotografia para mim é uma arte independente do tema que esteja abordando, até porque envolve sentimentos, envolve momentos. Mas você vê uma boa fotografia, eu sempre falo isso aqui na redação, às vezes a fotografia, na maioria dos casos, fala por si só. Você, ao ver uma boa fotografia, você sabe diagnosticar o que está acontecendo, o fato, onde, como, sem precisar descrever nada, né? Fala por si só, mas também mente, né? Eu não sei se é uma afirmação tão correta assim, principalmente quando se trata de falar sobre acontecimentos ou mesmo sobre a sua interpretação diante de alguns acontecimentos, né? Até nessa história das fake news, existe muita foto que você tira de contexto. Brumadinho aconteceu. Tem uma foto que rolou que é de um bombeiro abraçando um cara todo cheio de lama. E aí era para elogiar os bombeiros e tal, beleza, só que a foto não era de Brumadinho, era de uma criança também, não, né? Era de um cara que tinha caído num poço alguns anos atrás, e aí usaram, né, essa imagem para falar de Brumadinho, e não era, né? Então eu acho que é um esforço sempre conjunto, não é só, principalmente se tratando de jornalismo, não é só o fotógrafo, você tem o jornalista de texto, você tem toda a produção atrás daquilo, os editores, né? É um esforço conjunto mesmo. E aí você tem a parte artística, igual eu te falei, que é da estética, como você interpreta isso na foto, que aí já é algo mais pessoal do fotógrafo, mas isso se mistura, né? E é um desafio você saber o quanto de cada ingrediente você vai dosar, né? Você vai botar. Porque tem muita foto que artisticamente é muito boa, mas ela pode distorcer as coisas, né? Lucas, eu queria te agradecer a tua presença aqui. Quem quiser acompanhar o trabalho do Lucas, eu vou colocar o site aqui embaixo. Aí conta um pouco da história dele, os trabalhos que ele desenvolveu. Quem quiser te encontrar pelo site? Pode ser o Instagram. Instagram também? Sim, Lucas Nino. Obrigado pela presença. Beleza, obrigado. E você que está em casa, continua com a gente aqui no LTV no www.leiagora.com.br. Até mais!